A sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Nós estamos hoje no 37º dia da exposição Filipenses, a carta da alegria. O tema de hoje é: Jesus esvaziou-se a si mesmo. Eu disse para os irmãos, mesmo que eu tivesse tentado organizar para pregar esse texto, que coincide, né? É o texto do Natal esse texto aqui. Mesmo se eu tivesse calculado, eu não tinha conseguido. Mas Deus deixou ele para me pregar no dia do Natal. É uma benção. Vamos lá. Mas aniquilou-se, ou esvaziou-se, melhor tradução. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando ou assumindo a forma de servo, algumas traduções escravo, fazendo-se semelhante aos homens. Amém? Pode se assentar, glorificando a Jesus. Oh, glória a Deus. Jesus é o modelo supremo na prática de quem não foi egoísta, nem buscou glória vazia, mas humildemente desceu para levantar quem estava caído e perdido. É impressionante, extraordinário a revelação do caráter de Deus em abrir mão de seus privilégios divinos para servir e dar a vida pelos outros. Essa mentalidade de Jesus fortalece a unidade da igreja e torna cada vez mais saudável, promovendo assim a semelhança de cada membro com Cristo Jesus. Nós vamos trabalhar esse versículo em 3 pontos. O primeiro deles está aí: mas esvaziou-se a si mesmo. Esse mais aqui é alá no grego, a conjunção que aqui poderia ser traduzido pelo contrário. Essa conjunção serve para focar toda a atenção no que vem a seguir, em contraste com considerar a igualdade com Deus como algo a ser aproveitado em vantagem própria. Jesus se esvaziou. Isso nos força a olhar para a profundidade do esvaziamento de Jesus. O foco está na atitude de Cristo, em não ser egoísta ou buscar vantagens próprias, mas escolher de forma proposital, foi intencional, o caminho oposto. Vejamos a exemplo de Moisés, podemos seguir os passos de Jesus. Quando você lê em Hebreus, que em algum sentido, aqui fala desse texto, desse esvaziamento, em algum sentido no caso de Moisés, você vê entre Hebreus, o capítulo 11 e o capítulo 12, o capítulo 11 fala do quê? Daqueles que agradaram a Deus, que viveram de forma a glorificar a Deus por intermédio da fé. Aí no capítulo 12, versículo 2, ele diz o quê? Olhando para Jesus. Então a única maneira de viver como Deus quer é pela fé, olhando para Cristo, porque Ele é o homem perfeito, tá certo? Agora perceba, em Hebreus 11, 24 ao 26, olha o que o texto diz: pela fé, Moisés, sendo já grande, ele recusou, e se recusar aqui é negar-se a si mesmo, ser chamado filho da filha de Faraó. Você sabe que ele era um príncipe, e sendo príncipe, ele poderia ser o sucessor do trono de Faraó. Há uma possibilidade aqui. Então, esse homem, ele recusa agora o palácio. Veja só, a troco de quê? Ele fez uma escolha pessoal, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério. O que é o vitupério? Quando você passa a seguir a Cristo, você passa a sofrer pela causa dele, você é insultado, perseguido por causa do Senhor, por causa do nome do Senhor. Então Moisés considerou maior riqueza ser insultado pelo nome de Cristo do que as riquezas passageiras do Egito. Aí olha só, e tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Agora aplicando o texto, como eu disse, essa palavra recusou no grego significa negar a si mesmo, desconsiderar seus próprios interesses. Então, pela fé no Messias, no ungido que haveria de vir e reinar e resgatar o povo, Moisés recusou a fama, recusou a vanglória que poderia ter no Egito e desconsiderou seus próprios interesses egoístas no palácio para se identificar com o povo e servir aquele povo.
ele escolheu o caminho da humildade. Agora imagine as regalias que Moisés, ele já tinha como príncipe. Ele foi adotado pela filha de Faraó, então ele era príncipe, então ele tinha já muitas regalias. E ele, possivelmente como um sucessor do trono, então imagine, o Egito naquela época, como vocês sabem, era a maior potência mundial, tá certo? Era o principal país do mundo da época. Então o que esse homem ele recusou é algo verdadeiramente astronômico do ponto de vista humano. E agora o texto é bem claro em dizer que ele não, porque ele pertencia ao povo hebreu, ele poderia ignorar aquele povo e viver o quê? Os seus próprios interesses. Mas o que ele fez? Olhando pela fé em Cristo, ele fez como Cristo. Ele negou a si próprio, ele desconsiderou os seus próprios interesses. Para quê? Para ir servir um povo que estava sofrendo. Essa é a mentalidade de Cristo, essa é a atitude de Cristo, que conforme temos visto, isso fortalece a unidade da igreja. Então, mas esvaziou-se, voltando ao texto, a palavra esvaziou-se no grego é kenol, que significa esvaziar, anular. Esse esvaziamento significa tanto que Jesus abriu mão de seus privilégios divinos, quanto que derramou a sua vida até a morte pelos outros. Veja, quando o texto diz que Jesus se esvaziou, não significa que ele deixou de ser Deus, isso é impossível. Jesus é Deus e nunca deixou de ser Deus. Mas quando a Bíblia diz que ele esvaziou-se, significa que quando aqui em forma humana, quando ele encarnou, ou seja, tomou a forma de carne e sangue, quando Jesus esteve aqui nessa forma, ele não usou o seu poder de Deus. Ele era Deus, nunca deixou de ser Deus, mas quando assumiu a forma humana, ele viveu aqui na terra como um homem. Então ele nunca usou o seu poder de Deus. E a prova disso é que ele diz em João, ele diz assim, o Pai é maior do que eu. Mas como que o Pai é maior que eu? Quando ele estava na condição humana, ele se submeteu a isso. Tá certo? Eu estou falando de Jesus o homem, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm o mesmo poder, a mesma glória, não existe diferença entre o nosso Deus, tá certo? Então agora Jesus na condição humana, verdadeiramente, então ele abre mão desses privilégios, ok? E direitos divinos, quanto também que ele, esse esvaziar significa que ele derramou a sua vida até a morte pelos outros. Isaías 53:12, olha só o que o texto diz aí. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte. Está falando de Cristo, a profecia messiânica. Esse derramou tem o sentido de um líquido em um recipiente que é derramado até esvaziar. Então, quando o texto diz que ele derramou a sua alma, agora imagine um líquido num vaso. Agora imagine que a vida de Jesus é esse líquido, tá certo? E ele pega a vida dele agora e derrama até a última gota. Mas por quê? Por interesse próprio? Não. Derramou a vida dele até a morte, por cada um de nós. Isso é simplesmente impressionante, porque, ou seja, né? Jesus, ele encarnou por nós para nos resgatar. Lucas 19:10, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus também viveu o seu ministério terreno para nos restaurar. Marcos 2:17 diz o quê? Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim chamar os bons, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus veio restaurar. Jesus também, ele morreu derramando até a última gota do seu sangue, ou seja, foi uma entrega total, um sacrifício total para nos salvar. Lembra quando o soldado feriu o seu lado e saiu até as últimas gotas do sangue do Cordeiro? É ele dizendo, por amor a eles eu me esvazio. E eu me entrego totalmente. Quando o soldado fura o lado dele e sai aquele sangue, o que está dizendo? Jesus está dizendo, eu estou me derramando por vocês. Estou me esvaziando, não estou deixando reservado nada, estou me entregando por inteiro
por vocês. E aí, e pasmem, e ainda hoje, na eternidade, o texto diz que Jesus vive para interceder por nós, Hebreus 7:25. Perceba, agora, nesse exato momento, o texto diz, o nosso Deus não é egoísta. Escute, Jesus está lá na glória, Ele é um Deus, Ele tem tantos assuntos importantes para tratar, mas olha o que o texto diz, Ele vive para o quê? Para interceder por nós. Hebreus 7:25. Então veja, Jesus nasce, Jesus vive o seu ministério, Jesus morre e Jesus está lá à destra do Pai, tudo por nós. Que é isso, irmão? E detalhe, sem precisar de nenhum de nós. Tudo isso por amor. Que amor é esse, né? Isso é muito violento. E esse interceder significa que Jesus nos preserva salvos. Por que a gente não desfalece, não para? Porque Ele intercede por nós, tá certo? E Ele mais esvaziou-se, voltando ao texto, mais esvaziou-se a si mesmo. Realtu, no grego, que significa Ele mesmo, é o próprio indivíduo. Não foi algo imposto pelo Pai, como se o Pai obrigasse Jesus a fazer isso. Não foi imposto, mas foi uma decisão intencional de Jesus. Ele decidiu não focar em si próprio. O caráter de Deus é simplesmente admirável, causa espanto de tão maravilhoso que é. Deus, eu repito, Deus não é egoísta. Com a mão direita levantada, sei que você já recebeu muito poder, mas tem mais ainda na palavra ainda, viu? Diga bem forte comigo, Deus não é egoísta. Deus não é egoísta. Uma das passagens, para mim, mais impactantes, que demonstra o esvaziar-se de Jesus, é o Getsemane. Essa passagem para mim é dramática, é marcante. Sob o peso incalculável de tomar o nosso lugar de pecadores, Jesus, a Bíblia diz que Ele sofreu, veja só, Jesus sofreu no espírito dele, está escrito em João 13:21, angustiou-se em espírito. Jesus sofreu no nível da alma. Mateus 26:38, ele diz, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Sabe o que esse texto significa? Que a tristeza tentou matar Jesus. Ele quase que morreu de tristeza. Olha só a angústia, a tristeza que ele estava vivendo. E ele sofreu no espírito, sofreu na alma e ainda sofreu no corpo. Lucas 22:44 diz assim, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, aquela famosa hematidrose, que é o rompimento dos vasos sanguíneos, onde o suor se mistura com o sangue. Então, olha só, ele sofre no nível do espírito, no nível da alma e no nível do corpo. O que significa isso? Um sofrimento completo, um sofrimento total. Então, quando o texto diz que ele esvaziou-se a si mesmo, então, não foi algo, entende, que o Pai obrigou. Ele intencionalmente se sujeitou a isso. Ele quis fazer isso. Derramar a sua vida assim por nós. Que coisa impressionante. A situação de Jesus por nós era horripilante, era terrível. Ele foi posto, diz em Lucas também 22:44, ele foi posto em agonia, uma pressão espiritual, física, ali uma pressão de todos os lados horrível. A Bíblia diz em Marcos 14:33, ele começou a ter pavor, estava perplexo diante do que estava acontecendo. E ainda Mateus 26 diz que, a partir do versículo 38, diz que ele também começou a angustiar-se muito. Sabe o que é angustiar-se? É quando você é apertado por todos os lados e parece que o seu fôlego você vai perder o fôlego, como se alguém estivesse fazendo asfixia. É assim que Jesus se sentiu, agoniado, apavorado e angustiado. Aí, o que me chama a atenção, diante de todo esse contexto que nós estamos aqui falando, o que Jesus fez diante de tudo isso? O que ele faz? Ele esvaziou-se, pondo-se de joelhos. Você sabe que ele chamou os discípulos, Judas já não fazia mais parte, já tinha saído para o trair, e ele deixou os 8 discípulos num canto,
pegou Pedro, Tiago e João um pouquinho mais adiante, só ele foi mais para frente, né? Como se fosse ali, ó, montando um tabernáculo. E agora perceba só, Jesus, a Bíblia diz que ele, olha como que aconteceu esse esvaziamento diante de tudo que ele estava vivendo ali por nós. Lucas 22, 41, ele se põe de joelhos. O texto diz agora em Mateus 26, 39, prostrou-se o seu rosto sobre as suas pernas. Veja, ele começou a oração assim de joelhos. Agora, Mateus diz que ele põe agora o rosto entre as pernas. Agora Marcos, aí é para acabar. Agora Marcos diz no capítulo de número 14, 35 e 36, diz que ele agora teve uma rendição total, porque ele prostrou-se em terra e orou. Ele está agora, imagine, vocês já ouviram essa passagem eu citando, mas é muito importante. Olha a rendição, olha o esvaziamento dele no Getsemane. Ele começa a oração, não se esqueça, em agonia, a tristeza querendo matar ele. Ele está agora angustiado, apertado por todos os lados, está perplexo, está apavorado. E agora ele diante do Pai de joelhos. A pressão foi tão grande, ele coloca agora, olha a rendição, olha o esvaziamento, a cabeça entre os joelhos. Chegou uma hora que ele pegou e falou: eu estou totalmente rendido. E assim deitado como eu fiz aqui, ele diz: Pai, se quiseres, se puderes, podes afastar de mim esse cálice, mas, ó rendição, olha o esvaziamento, mas todavia, seja feita a tua vontade. A vontade, isso aqui é admirável, a vontade do Pai é que o Filho revelasse o seu caráter generoso e altruísta, ou seja, que se preocupa com as pessoas. Agora imagina, por que Jesus foi se submeter? Deus não tem medo de nada. Deus tem pavor de alguma coisa, irmão? Deus não tem pavor, Deus tem angústia de alguma coisa? Agora, olha tudo que Jesus se submeteu na forma humana. Para que foi submeter? Ele não tinha que passar por nada disso, mas Deus não é egoísta. E ele decide lá, por ele mesmo, ele decide: eu vou passar tudo isso aí por eles, e eu vou me esvaziar. E aí vem Jesus e está dizendo, está revelando Deus, até porque ele também é Deus. E agora ele está revelando esse caráter maravilhoso de Deus que se preocupa com as pessoas. Então, quando você sempre analisar, ter uma visão de Deus, nunca tenha em mente que um Deus indiferente, que não está nem aí para ninguém, que não se preocupa com ninguém. Pelo contrário, esse Deus deu a maior prova de preocupação para com o seu povo. Ele poderia deixar cada um entregue aos seus próprios pecados, a própria condenação que os seus atos o levaria, mas ele não foi egoísta. Oh, glória seja dada ao Senhor. Segundo ponto, mas esvaziou-se a si mesmo, é o versículo 7, querido, versículo 7, por favor. Tomando a forma de servo, tomando a forma, é o versículo 7, tomando a forma de servo. A palavra tomando é lambano no grego, que significa assumir, tomar para si, é o ato de pegar para si, agarrar, tomar posse de, veja só. Para Deus curar o mundo doente, um mundo enfermo de egoísmo e vanglória, ele assume a forma de servo. Eu vou repetir, é bom você adotar isso. Para Deus curar o mundo doente, enfermo de egoísmo, só vive pelas suas próprias causas, e de vanglória, buscando glórias terrenas e humanas, arrogância, ele assume a forma de servo. 1 Coríntios 9, 19 e 23, essa declaração de Paulo também é chocante. Ele diz: porque sendo livre para com todos, olha lá, fiz-me servo de todos, com uma finalidade, para ganhar ainda mais.
Então ele se faz de servo para quê? Para ganhar pessoas, para levar as pessoas a Cristo, a salvação. E aí ele diz a causa disso, verso 23, e eu faço isso por causa do Evangelho. Então para que eu me faço servo das pessoas? Por causa do Evangelho. Então veja, Paulo não estava focado em si mesmo, não buscava os seus próprios benefícios ou vantagens, mas por amor e estratégia evangelística para ganhar os perdidos, colocava as necessidades dos outros acima das deles, servindo a todos por causa do Evangelho. Ou seja, essa atitude do apóstolo revela o caráter de Deus e nos faz imitar a Cristo, que possamos assumir, agarrar, tomar posse da forma de servo. A igreja formada por servos de Deus permanecerá na unidade do Espírito Santo. Olha, servo de todos, me fiz servo de todos, para quê? Para ganhar eles. Por causa do que? Do Evangelho. Estou revelando o caráter de Deus, estou fazendo o que Cristo fez, estou imitando a Ele. Aleluia, glória a Deus. Só essa vez pelo menos, toca no irmão, diga: Deus te chamou para servir, viu? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora imagine uma igreja formada por servos de Deus. Olha a saúde espiritual que essa igreja vai desfrutar. Agora imagine um povo que como temos visto, é o contexto, por isso que tem que bater toda semana nisso, no egoísmo. Agora imagine pessoas, meus problemas, minhas dificuldades, meus dilemas, só fica nele. Não, meu querido, não. Deus está nos chamando verdadeiramente, não é para ser servido, é para servir. Essa é a mentalidade que nós temos que abraçar. Esta é a mentalidade que nós temos que ter. E servir aqui, apoiar espiritualmente, como vamos ver mais adiante, servir com os nossos recursos, e assim sucessivamente, ok? Deus assim nos chama. Então ele assumindo a forma que é morfê, como já temos visto essa palavra, significa aparência, natureza, caráter. Escute, Jesus assumiu a natureza e o caráter de servo. Ele assume a forma de servo em sua plenitude. Jesus foi um completo servo, irmão. Um completo servo. Oh, meu Deus do céu. Um servo em sua plenitude, isto é, completamente servo. Em Gálatas 5,13, olha que texto lindo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós somos libertos, para quê? Para fazer a vontade de Deus. Não useis então a liberdade para dar a ocasião à carne. Alguém fala: estou na graça, então vou pecar à vontade. Não, filho, isso aí você está dando ocasião à carne. Para que Deus nos liberta? Para fazer a vontade dEle. Diga com a mão, uma das mãos levantada: Deus me libertou para fazer a vontade dEle. Olha como você é liberto. Jesus te transformou. Você poderia, por exemplo, você pode beber. Estou falando bebida alcoólica. Pode beber. E por que não bebe? Porque você é liberto. Porque se você não fosse liberto, você estaria escravizado e ia beber. Está entendendo? É isso que ele está dizendo. Porque quem não foi liberto, ele não tem liberdade de fazer a vontade de Deus. Agora aí você fomos libertos. Agora para que nós somos libertos? Nós fomos chamados a essa liberdade. Agora não dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Deus nos chama a servir uns aos outros. Eu te sirvo com amor, você me serve com amor. Cada um com a condição que Deus tem dado, cada um com um dom que Deus tem dado, porque tem pessoas que sobressaem em um dom, outras sobressaem sobre o outro, e esse é o grande mistério no meio da igreja. Não é todos que têm o mesmo dom, a igreja vai um se completando ao outro, aí você vai servindo com amor com o dom que você tem, o outro com o dom que... Já pensou? É lindo ou não é alguém que usa o dom da profecia? Vou dar um exemplo aqui para você entender. Alguém que usa o dom da profecia ou qualquer outro dom, mas para edificar, para consolar, não para barganhar, porque existe pessoa que usa esse dom para quê? Egoisticamente, ele tem como objetivo barganhar, mas tem pessoa que não, ele busca em Deus, a capacidade em Deus para quê? Para consolar, para edificar.
Aleluia, glória a Deus. Agora perceba uma coisa, aqui servir uns aos outros pelo amor é estar disposto a abrir mão de desejos, tempo, conforto ou recursos pessoais para benefício de outra pessoa ou da comunidade. Focar em como melhor atender e apoiar os irmãos. Você tem coragem, aleluia, de receber essa palavra? Tem que ter coragem. Olha isso aí, eu vou repetir. Focar em como melhor atender e apoiar os irmãos. Reconhecer que todos têm valor e que servir não diminui a própria dignidade, mas a eleva. Por quê? Servir não é uma posição para os medíocres não servem, mas é coisas para os excelentes. Já falei um tempo aqui atrás, por que servir é coisa excelente? Porque Jesus já esteve na posição de servo, e se ele esteve nessa posição é porque é uma posição muito alta, e se é uma posição alta, não é para qualquer pessoa estar nela. Quem é que serve? Quem vive na excelência. Ah, que coisa boa é isso, aleluia. Tomando a forma de servo, glória a Deus. Servo aqui é duro, vocês estão vendo hoje que eu estou numa dinâmica mais rápida, né? Tomando a forma de servo, servos aqui é doulos, que significa um escravo, alguém que se rende à vontade de outro, dedicado ao próximo, subserviente. O que significa? Que atende às vontades alheias com facilidade. Um escravo é alguém sem vantagem, sem direitos ou privilégios, mas a serviço de todos. Aleluia. O esvaziamento de Cristo, ele é simplesmente profundo. Isso aqui é uma lição tão poderosa. Esta é a razão de Jesus dizer em João 4,34. O que ele disse? Disse-lhe Jesus aos seus discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Olha o que ele está dizendo. A minha comida, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Pega isso aqui e leva para casa hoje. Se o Pai enviou, significa que servir é uma missão celestial. Ah, vocês não estão aqui não. Olha o que ele está dizendo. Quem que enviou é o Pai. Se o Pai enviou, para que o Pai enviou? Para ele servir. Então servir é algo do céu. Servir é uma missão dada por Deus. Não é uma missão da terra, é uma missão celestial. Oh meu Deus. Guarda isso aí, servir é uma missão celestial. A comida fala pelo menos de duas coisas, só duas vou dizer. Do que a comida fala? Sacieis e sustento. Escute, servir a Deus, as pessoas, a igreja, deixa a alma robusta e em estado de prazer. Oh meu Deus, quando Jesus diz que a comida dele é fazer a vontade daquele que enviou, que é servir. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que esse é meu contentamento. Quando você come, você sente o quê? Sacieis, é prazer. Você não fica sentindo prazer? Principalmente quando você come aquele docinho abençoado. Dá ou não dá prazer? Jesus, ele falou, o meu prazer é servir. Quando você está saciado com algo, a sua alma fica cheia, ou seja, a sua alma está robusta. Então Jesus está dizendo, o que me dá prazer, o que me deixa forte e robusto, é servir, é cumprir a missão pelo qual o Pai me enviou. Ah, meu Deus, irmãos, olha, quem verdadeiramente, isso é uma graça de Deus, mas servir, estar nessa condição de servo, servir, viver para servir as pessoas, olha, é um prazer celestial, é desfrutar de um bem-estar espiritual inigualável. Agora escute essa, a razão de muitas pessoas estarem espiritualmente fracas e insatisfeitas, nunca para de pé, nunca, nada está bom, não importa o que Deus faça, o que aconteça,
E por que essas pessoas são fracas e insatisfeitas? É porque são egoístas e não assumiram a forma de servo como Cristo. Pessoas que não servem são fracas porque não estão alimentadas de fazer a vontade de Deus. Pessoas que não servem são pessoas que não estão saciadas, não têm contentamento. Aleluia! Mas esse é o caminho do prazer e do contentamento. Aleluia! É por isso que você vê as pessoas que quando chegam no Evangelho, na presença, qual que é o caráter do Evangelho? Se vocês não gravaram isso, eu dou um croque no seu coco. Qual que é o caráter do Evangelho? Servir e dar a vida. Jesus falou, eu não vim para ser... Eu tenho repetido para inculcar isso em vocês. Eu tenho várias semanas falado isso. Então, não esquece, qual que é o caráter do Evangelho? A característica do Evangelho? Servir e dar a vida. Jesus falou, eu não vim ser servido, eu vim servir e dar a vida. Glória a Deus. Aí quando uma pessoa entra no caminho, a pessoa vem para o Evangelho, se ele não serve, não dá a vida pelos outros, ele vai ser insatisfeito e fraco. Por isso que existem pessoas que quando ele chega na presença, ele começa a congregar, mas se ele não serve os outros, ele não para, vai e volta, desvia, desanima. Por quê? Porque não encontrou prazer. A vida dele não faz sentido, porque ele só vive para ele, só para as suas próprias satisfações. Hoje recebi um áudio, quando estava preparando o estudo, e a pessoa dizendo, pastor, através da palavra profética que foi liberada, Deus falou que ia passar um final de ano abençoado, aconteceu tudo isso da minha vida, chorando mandou o áudio para mim, as coisas estavam tudo apertadas, estava com uns negócios pendentes, Deus bradou, abriu as portas de uma tal forma, passei um momento maravilhoso com a minha família, paguei coisas que eu devia. Eu falei, ganhei meu dia de ouvir isso aí, porque o meu prazer é servir as pessoas, é ver as famílias bem no Senhor, é ver a fé das pessoas ativa, é ver o crente cheio do Espírito Santo, é ver os meus irmãos desfrutando da glória de Deus, da presença. Aleluia, glória a Deus, é uma bênção maravilhosa. Que bênção tremenda é essa? Oh, louvado seja Deus. Escute, Jesus, oh meu Deus, falar desse nome é terrível. Jesus, ele serviu os seus pais, Maria e o seu padrasto José. Lucas 2,51 diz que ele era sujeito a eles. Jesus serviu os seus discípulos, João 13, 4 e 5, lembra no lava-pés? Jesus serviu os enfermos, Lucas 4,40, curava todos os enfermos. Jesus serviu as pessoas com todo tipo de dificuldade, Mateus 4,23 diz que ele curava e libertava as pessoas de todas as moléstias. Moléstias são todo tipo de sofrimento e dificuldade. Jesus serviu os endemoniados, Mateus 4,24, ele libertava eles. Jesus serviu os necessitados, alimentando as multidões com pão e com peixe. Jesus serviu as mulheres. Oh, tem mulher aqui? Diga glória a Deus. Lucas 8, do 2 ao 3, ele libertou Maria Madalena e incluiu elas no ministério, Susana também. Jesus também serviu aos homens. Lembra quando ele tocou lá no leproso que veio em Mateus 8? Jesus serviu jovens. Ah, vocês não estão aqui não. Mateus 19:16 vem um jovem rico. Jesus serviu ele com a palavra da verdade. Jesus serviu as crianças. Marcos 10:16, tomando a criança nos braços, as abençoou. Jesus serviu os pais que estavam em aflição. Marcos 9, o pai do lunático. Jesus serviu as mamães, aquela Sírio-Fenícia. Mateus capítulo 15, pasmem, Jesus serviu os patrões. Lucas 5, encheu a rede de Pedro que estava em crise. Jesus serviu os funcionários. Lucas 7, o servo do centurião foi curado. Jesus serviu os doutores
doutores da lei, João capítulo 3, e também serviu as pessoas indoutas e comuns, João capítulo 4, a mulher samaritana. Jesus serviu os pobres, o Zaqueu que estava mendigando, Jesus serviu os ricos, Zaqueu, Jesus por fim serviu toda a humanidade, abrindo a porta da salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Levante a mão só quem crê que o Cristo que tomou a forma humana serviu a todos. Abra sua boca e dê um glória a Deus. Meu Deus, que Deus é esse? Que Jesus é esse, irmão? Serviu a todos, meu Deus do céu. Ninguém passou desapercebido. Esqueci de falar dos adolescentes. Ele serviu os adolescentes também. O rapaz dos 5 pães e 2 peixes. Ele serviu todas as idades, todas as classes. Jesus era prestativo a todos. Veja, os doutores, o rico, não tinha necessidade de dinheiro, mas tinha necessidade de salvação, de outra coisa. Aquele povo no meio do deserto, eles tinham necessidade de recursos. Ou seja, aonde tinha uma obra para ser feita, estava Jesus servindo. Jesus te levantou para servir. Jesus me levantou para servir. Eu vejo aqui nesta noite uma congregação de servos e servas de Deus. Isso é uma honra, viu? Isso é uma honra. Quem se sente honrado por Deus ter te feito um servo dele? Epacachai. Oh, meu Deus. Olha, eu consegui compactar a mesma mensagem, hein? Parte 6, já vamos para a final. Quero louvar ainda. Vamos lá, volta aí, meu querido, 2:7. Então, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aqui vai uma bomba, hein? Fazendo é ginomai, que significa tornar-se, mudar para um novo estado. Isso significa um ponto no tempo em que Jesus passou a ser o que antes não era. O que Jesus não era? Humano. Então houve um tempo na história que Jesus agora, ele assumiu aquilo que ele não era. E o que ele não era? Ser humano. Ele é Deus. Ele não era, sempre foi e nunca vai deixar de ser. Ele é Deus. Mas agora em um momento na história, ele passou a ser o que não era: ser humano. E como isso aconteceu? Na encarnação, vindo parar no ventre de Maria. Agora Jesus passou a ser o que nunca foi: homem, mas era perfeito. Aleluia, aleluia. Vamos lá, escute essa. Isso aqui vai pegar. Quando Jesus se manifestou na história de forma humana, foram revelados os corações. Quem tem o propósito de adorar a Deus e a perturbação dos ambiciosos egoístas que buscam glória vazia. Tá, 2 manifestações aqui. Então, quando Cristo entra na história de forma humana, corações são revelados. Vamos ver isso aqui? Mateus 2, do 1 ao 3. Olha lá. Tendo nascido Jesus, tomou a forma humana, passou a ser o que não era: homem. Agora o verso 2. Quando Jesus nasce, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Olha o que diz o texto: porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. Agora olha, então quando a manifestação do Cristo, qual é a primeira manifestação do coração dos homens? Viemos adorar. Agora, segunda manifestação, está no 3. E o rei Herodes, ouvindo isso o que? Que Jesus nasceu e tomou a forma humana. Ouvindo que Jesus tomou a forma humana, o que Herodes ficou? Perturbado. Por que Herodes ficou perturbado? Porque ele só pensava nele. Qual que é a preocupação de Herodes? Vai tomar meu trono, vai roubar o meu lugar. Então ele estava apegado ao quê? Aos seus próprios interesses. Aí quando prega o evangelho, como que ele fica? Perturbado.
Eu acredito que não. Numa noite como essa não é possível. Mas diante da pregação do Evangelho, duas coisas acontecem. Duas coisas fluem do nosso coração. Ou vai fluir adoração, ou vai fluir perturbação. Ok? Agora perceba só isso aqui, gente do céu. Eu repito, quando Jesus se manifesta revelando o caráter humilde de Deus e do Evangelho, que é servir e dar a vida, dos corações fluem adoração ou perturbação. A palavra viemos aí do versículo 2 está no infinitivo no grego e expressa um propósito, ou seja, o texto significa assim: viemos com o propósito de adorá-lo, não viemos aqui buscá-lo para fins egoístas. Então veja a manifestação desses homens. Eles estão buscando Jesus, por quê? Qual é a finalidade? Qual é o propósito? Eu vim, mas vim com objetivo. Eu vim, mas vim com propósito. E qual é o propósito? Eu vim para adorar. Eu vim para prestar culto. Eu vim para exaltar. Eles não vieram porque queriam algo de Jesus. Eles não vieram porque queriam subir na vida. Não. Qual é a motivação de buscar? Nós viemos para adorar. Reconhecemos que Ele é Deus. E quem vivia pela ambição egoísta, só pensava em cadeira, só pensava em posição, só pensava em coisas da terra, quando ouviu o Evangelho, ficou tribulado, ficou perturbado. Nesta noite que está fluindo desse coração, você veio aqui para quê? Veio aqui simplesmente para melhorar de vida, ou veio aqui para adorar a presença? Deixa eu ver quem veio adorar. Só quem veio no objetivo de adorar. É o que eu te bacobachanda canta lebacominarasai. É o que eu estou dizendo. Nós não é pecado ter uma vida melhorada. Não é pecado ter um salário abençoado. Não é pecado ter uma conta recheada. Não é pecado ter um carro bom do ano. O pecado é colocar o coração nisso e só buscar Jesus por causa disso. Mas agora a nossa motivação não é terra, a nossa motivação não é ambição egoísta, a nossa motivação é o rei, a nossa motivação é o trono, a nossa motivação é a glória. É a glória. É a glória. Coisas terrenas você não pode colocar como objetivo da sua vida. Isso é consequência. Escute, a partir do momento que você colocar coisas da terra no coração, você vai viver por elas. Você vai ser um ambicioso, egoísta, que só vai viver para satisfazer a si próprio e só vai ficar pensando verdadeiramente nessa glória humana vazia. Agora, quando nós recebemos uma mensagem como essa, do Evangelho de Deus, nós temos a nossa vida alinhada, centralizada na pessoa de Jesus o Nazareno. Nós olhamos para a sua vida e a sua vida nos maravilha. Cada passo do Senhor nos deixa boquiaberto. Cada mensagem do Evangelho nos deixa estupefato. Cada palavra do Senhor nos deixa maravilhado. Porque dentro desse coração está o que? Está a adoração, está o propósito em adorar e glorificar o nome de Deus. Você não vai sair daqui nessa noite como Herodes perturbado. Não, você vai sair daqui nesta noite com um coração voltado ainda mais para Deus e dizendo: eu nasci foi para te adorar. E quando você tem isso no coração, aí você entende, tudo que Deus me dá serve para quê? Serve para servir e glorificar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nunca se esqueça, se você tem algo, se você busca algo só pensando em você, isso é contrário ao Evangelho. Tudo que Deus nos dá, que nós buscamos, tem que ter o foco, servir as pessoas e glorificar ao Deus dos céus. O nosso egoísmo, irmão, está sendo castigado. Deus está ou não está nos ensinando, está bradando na nossa vida:
Aleluia, sabe por quê? Porque Deus quer salvar, Deus quer resgatar, Deus quer alcançar. E quem Deus vai usar? Deus vai usar os seus servos. Deus vai usar os seus servos. Agora, para encerrar, agora o texto diz: esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Isso aqui é tremendo. Semelhante é homoioma no grego, aparência. Em sua jornada terrena, Jesus foi semelhante aos homens, mas não absolutamente igual a eles. Por quê? Jesus viveu e passou o que um ser humano passa, mas sem pecar. Jesus teve sono, Jesus teve sede, Jesus teve fome, ok? Então ele viveu tudo que um ser humano aqui vive. Só que Jesus, a única coisa que ele não fez foi pecar. Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Plenamente Deus e plenamente homem. Jesus é o homem perfeito. Aleluia. Em Hebreus, olha para que ele foi semelhante a nós. Hebreus dá resposta. 2, 14, 15, 17 e 18. Esse texto explica por que Jesus foi semelhante aos homens. Olha só, eu vou ler e depois aplico. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele quem? Jesus, participou das mesmas coisas. Jesus foi um homem como eu e você, para que pela morte aniquilasse, destruísse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quem que tinha o poder da morte? O diabo. A morte, imagine só, a morte é como um ferrão de uma abelha. O ser humano peca, qual que é o salário do pecado? A morte. Então o diabo pegava a morte e matava. Então o pecado é a legalidade para o diabo matar. Oita! Cuidado, cuidado, cuidado com essa brecha que você está abrindo. Mas ele se fez semelhante a nós para quê? Para destruir a morte. O diabo que tinha o poder da morte, agora não tem mais. Por quê? Porque ele venceu. Ah, você não entendeu. Olha lá, 15. E livrasse todos os que com medo da morte. Qual é o ser humano? Agora o cristão não, né? Mas qual é o ser humano que não tem medo da morte e da consequência da morte, que é o inferno? Mas só que o Cristo que fez semelhante a nós, aleluia, aleluia, ele não só destruiu o poder da morte, mas livrou os que estavam com medo dela. E estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Os homens, por medo da morte, eles ficam presos a isso, com medo da morte. Esse é o maior de todos os inimigos, diz a Bíblia. Mas o Cristo que eu e você servimos, desceu aqui na terra e como homem, triunfou sobre a morte. 17, vamos lá. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, a eu e você, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. O que é expiar? Aplacar a ira de Deus. Jesus na cruz recebe a cólera de Deus para quê? Para pacificar as coisas. Agora eu e você temos paz com Deus porque a ira foi sobre ele. 18. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, Jesus foi tentado de todas as formas e maneiras, mas venceu o diabo. Toda vez que o diabo tentava, ele dizia: está escrito, está escrito. É assim que se vence, no poder da palavra. E naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. E eu encerro dizendo: Cristo assume a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, para destruir o poder da morte, libertar a humanidade do medo dela e da sua escravidão, e para ser misericordioso e fiel. Misericordioso é alguém que põe o miserável no coração e ama. Misericordioso é aquele que tem compaixão. Fiel é aquele que não falha. Então ele é misericordioso e fiel, ou seja, sumo sacerdote. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado. Por isso está escrito: filhinhos, eu escrevi para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Você pode nesse ano, pode não, eu e você falamos muitas vezes nesse ano, mas ó você de pé, porque o advogado te perdoou, o advogado julgou a tua causa.
E esse sumo sacerdote fiel e misericordioso, que além de ser o ajudador, intercessor, advogado, ele veio também para entender perfeitamente o que passamos e poder socorrer-nos para não cairmos. Por que Jesus se fez semelhante a nós? Por quê? Para ele entender o que eu e você passa. O sacerdote, o que o sacerdote fazia? Olha, isso aqui é tremendo. Por que Moisés não foi? Moisés foi muita coisa, hein? Foi ou não foi? Por que Moisés não foi sumo sacerdote? Deus não permitiu ele ser sumo sacerdote, mas levantou Arão. Por quê? Porque Moisés, ele morava na onde? No palácio. E Arão morava na onde? No meio dos cativos. Quem que sofria mais? Arão ou Moisés? Arão. Agora, entende por que Deus levantou Arão para ser sumo sacerdote? Porque ele entendia o sofrimento do povo. Agora entende por que Jesus desceu aqui? Sofreu a minha dor, sofreu a sua dor, foi perseguido, foi humilhado, foi caluniado. Por quê? Agora ele pode socorrer. Agora ele pode ajudar. Agora ele pode estender a mão. É isso que o texto está dizendo. Veja. Então ele pega e diz: eu vou descer lá, passar tudo que eles passam. Para quê? Para poder socorrer eles. Então, eu quero dizer para você, você tem um grande ajudador. Um ajudador que é misericordioso. Porque se ele não fosse misericordioso, na primeira falha, chumbo grosso. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Quantos querem de fato adorar a Deus por ser Ele misericordioso e ainda fiel? Quantas vezes nós fomos infiéis, mas Ele permanece? Não falha nunca, não falhou nenhuma vez. E agora você se sente o quê? Tentado. O diabo coloca a isca e fala: pega, morde. Está aqui, ó. É isso que é a tentação. Ele me coloca uma isca, aquilo que você gosta, e fala: agora vem aqui, que eu vou te prender nisso. E ele vai forçando a barra, vai tentando. Só que você tem um sumo sacerdote. Você tem alguém que sofreu como você sofre. Só que ele não tem pecado. Ele venceu todas as guerras. Ele venceu todas as batalhas. E aí quando você se vê atacado pelo inimigo, ele dizendo: você agora coloca a isca, desiste, para. E aí o que você faz? Pede socorro, ajuda aquele que se fez homem, aquele que tomou a forma humana. E aí ele sabe o que você passa, ele sabe o que você vive, ele sabe o que você tem sofrido, e por isso está aqui nessa noite para socorrer, para ajudar. Você não vai desfalecer, você não vai parar, você não vai abandonar, você não vai perder a fé, você não vai perder o ânimo, você não vai perder a esperança, você não vai perder o fervor espiritual, não vai perder o fogo de Deus na vida, não vai perder a unção do Espírito, porque há alguém te ajudando nessa caminhada, há alguém que não é egoísta e não pensa só em si, mas há alguém que vive para interceder por mim e por você, e Ele está dizendo: não te perco de vista, louvado seja Deus. E eu encerro, o quarteto já pode até subir aqui, pelo menos para a gente encerrar com louvor. Eu encerro dizendo: a mensagem que fica para nós é essa: esvaziar-se para povoar o céu, testemunhar a Cristo, servir aos irmãos, preservar a unidade e a saúde espiritual da igreja e glorificar a Deus. Repito, a mensagem que fica para nós é esvaziar-se para povoar o céu, testemunhar a Cristo, servir aos irmãos, preservar a unidade e a saúde espiritual da igreja e glorificar ao Deus dos céus. Pega na mão do seu irmão assim, essa é a última vez, ajuda ele a levantar aí. Ajuda mesmo, de verdade, nós já vamos encerrar. Ajuda ele a levantar. Isso, com a mão, levanta as mãos mais alto que você. Olha lá. Olha lá. Isso, levanta a mão dele aí.
Obideques. Olha, que visão linda é essa. Oh meu Deus do céu. Ebipaste que nasce prominência canta eleva sobre comanai. Diga, meu irmão, Deus me deu uma missão: te servir. Estrear, quem notaria que sua voz chamou o mundo à existência e aquelas mãos formou um homem à sua semelhança. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado ao Senhor todas as nossas culpas, não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Que tira o pecado do mundo, revela a eternidade e sua glória em mim. Mas como eu rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Ele ressuscitou. Foi levado ao matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado ao Senhor todas as nossas culpas, não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. E tinha o pecado, revela a eternidade e sua glória.
Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, o tornatório Adonai. Mas como leão rugirá, todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o poder, mal fornecido, o céu rasgou. Onde está a voz cantando, glória, o cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Glória a Jesus, dá glória a Jesus aí, diga glória a Jesus, glória a Jesus. Oh, glória a Deus, que bênção. Já vou encerrar, tá bom? Eu já tinha